Uma boa tarde a todos. Eu me chamo Francislane Anelise Garcia Santos. Eu sou bióloga, né? Eu atuo há mais ou menos uns 9 meses no programa Vigi Desastres da Gerência em Saúde Ambiental, da Diretoria de Vigilância Sanitária. E hoje eu vou apresentar uma das ações que a gente realiza aqui dentro do Vigi Desastres, que é relacionado ao monitoramento de rumores e dos eventos relacionados aos desastres do estado de Santa Catarina. Então, para apresentar onde a gerência de saúde ambiental ela está, então vou apresentar o organograma, né, da gerência em saúde ambiental. A gerência de saúde ambiental ela está situada na diretoria de vigilância sanitária e a GESAN, né, essa gerência, ela tem duas divisões: a divisão da qualidade da água, que comporta o Vigiágua, o Vigiflur e o Vespeia, e a divisão de riscos ambientais, né, que trabalha com diversas linhas e também programas. E o Vigi Desastres está incluído nessa divisão de riscos ambientais. Essa divisão de riscos ambientais é supervisionada pela Monique Dias, né, pela doutora Monique Dias, e além de mim é composta pelo Paulo Espíndola e pela Sabrina Santos. Então, o Vigi Desastre, né, o Vigi Desastre de Santa Catarina, as diretrizes, as ações deste programa no Estado, ela é baseada no Programa Nacional de Vigilância em Saúde dos Riscos Associados aos Desastres, o que a gente chama de Vigi Desastres. Então, qual que é o escopo de atuação do Vigi Desastres? Uma vez que ele é baseado nas ações nacionais, né, do Vigi Desastre Nacional. Ele é baseado na gestão do risco. Mas que tipo de risco? Os riscos ocasionados pelos desastres. Então, de que forma que o Vigi Desastres ele atua nessa gestão e também atua, né, na ocorrência do desastre após a ocorrência do desastre no gerenciamento desse risco. Ele atua de forma contínua, né, com ações contínuas de prevenção, para que ocorra a redução dos impactos à saúde humana, né, à saúde pública, à saúde da população, para que esses riscos eles sejam minimizados, para que não aconteça, que não ocorra uma emergência em grande magnitude, no qual a gente chama de emergência em saúde pública. Então, o escopo de atuação do Vigi Desastres estadual, ele é baseado nesse gerenciamento desses riscos. A gente atua na prevenção, antes que ocorra um desastre, o Vigi Desastre ele já se baseia de que forma, em quais ações devem ser realizadas para que minimize esse risco no momento em que ocorra um desastre, porque um desastre ele pode acontecer a qualquer momento, né? Então, a gente tem que se prevenir de várias maneiras, que depois, no decorrer da apresentação, eu vou passar alguns pontos para vocês. Então, para que ocorra uma redução desses riscos e para que eles não acometam a saúde dessa população. Então, quais são os objetivos do Vigi Desastres? Baseado no modelo de atuação nacional. É desenvolver ações que visem reduzir ou evitar a exposição da população e também dos profissionais de saúde aos riscos decorrentes dos desastres, né? Então, vai se basear, como eu disse para vocês anteriormente, na redução dos agravos decorrentes dos desastres, sendo eles naturais ou antropogênicos. E também um outro objetivo é de garantir que os sistemas, os procedimentos e os recursos, tanto os físicos, humanos, financeiros e os tecnológicos, eles estejam preparados para proporcionar uma assistência rápida e efetiva à população que foi atingida por algum tipo de desastres, né? Então, a saúde pública, ela pode ser atingida por vários tipos de desastres, sendo eles os tecnológicos, que podem ser de origem, a gente fala antropogênica, né? O homem pode ocasionar algum tipo de desastre, ou pelos desastres naturais, né? Vocês sabem melhor do que eu, os desastres que são comumente rotineiros aqui em Santa Catarina: inundações, chuvas intensas, alagamentos, e entre outros. E os eventos secundários,
o que seriam esses eventos secundários? De que forma esses eventos secundários eles podem acometer a saúde pública? Esses eventos secundários, eles são eventos que ocorrem após a ocorrência de um desastre natural, por exemplo, que pode ser ocasionado por uma doença, por exemplo, as inundações, enchentes, alagamentos. Normalmente, após a ocorrência desses eventos, cresce o número de doenças e agravos recorrentes a esses tipos de desastres, como tétano, leptospirose e entre outros tipos de doenças. Então, esses eventos secundários que são ocasionados após a ocorrência de desastres nacionais, eles também afetam de pequena e de grande magnitude a saúde pública. Então, a saúde pública ela tem que estar preparada, tanto do modo em relação ao ciclo do desastre, que é a prevenção, a mitigação e a recuperação, para minimizar esses efeitos ocasionados pelos desastres, tanto tecnológicos como os naturais, e também se preparar para os eventos secundários, que são ocasionados por esses desastres. Então, como eu já disse, o Vigidesastre, o modelo de atuação do Vigidesastres é baseado no Ministério da Saúde, então ele atua em vários níveis. O nível intrasetorial, né, que são os setores da saúde, e também o nível intersetorial, que são os outros setores, como a Defesa Civil, o IMA, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar. Então, o escopo de atuação dele é com os setores da saúde, né? Ele tem que ter uma relação com os setores da saúde, trabalhar de maneira conjunta com esses setores, mas também o Vigidesastres, ele não consegue trabalhar somente entre o setor saúde. Ele é necessário ter uma relação, né, intersetorial com os outros setores. Para quê? Né? Para quê? Para a gente gerenciar melhor esse risco e, no momento em que ocorra um desastre, que o manejo seja realizado de maneira efetiva. E de que forma a gente pode fazer isso? Eu trouxe apenas 3 tópicos, né, de ações, de atribuições do Vigidesastres relacionado ao modelo do Ministério, em que a gente desenvolve, e a gente também está desenvolvendo um trabalho para que a gente tenha uma relação com os outros setores, vamos dizer assim, uma boa relação com os outros setores, para que a gente troque informações, troque dados para contribuir para a promoção da saúde. E de que forma? Acompanhar os informes meteorológicos sobre a previsão do tempo, né? Muitas vezes eu já recebi questionamentos em relação a isso, né? É necessário que o Vigidesastres acompanhe os informes meteorológicos, né? Há vários meios de comunicação e também órgãos que realizam a divulgação desses informes meteorológicos, mas o papel do Vigidesastre é acompanhar e atuar de maneira preventiva. E uma dessas ações é acompanhar esses informes meteorológicos sobre a previsão do tempo. Uma outra ação é apoiar a busca ativa dos dados das avaliações de danos e necessidades em saúde, né? Então, se uma vigilância sanitária, como o Vigidesastre ele está dentro da diretoria de vigilância sanitária, eu vou dar esse exemplo. Mas se algum fiscal sanitarista ele entra em contato e informa que na sua cidade, no seu município, na sua região, há uma necessidade em saúde, a nossa função, o nosso papel é apoiar aquele município e aquele estado e aquele fiscal, seja de maneira pontual, ou seja, de forma que a gente possa encaminhar, né, para outros setores devido à necessidade que foi nos apresentada. E também notificar o desastre para a regional de saúde ou o Vigidesastre estadual. Por que eu coloquei regional de saúde ou Vigidesastre estadual? Porque muitas vezes a gente realiza um monitoramento de eventos, né, ou rumores, e a gente notifica a regional de saúde, para que a regional de saúde do estado ela nos confirme se
houve aquele evento em que a gente monitorou se ocorreu aquele evento ou não. E se ocorreu, o que a Regional de Saúde, quais as ações que a Regional de Saúde está realizando em relação àquele evento. E a gente disponibiliza o total apoio, e isso ocorre com frequência através dos nossos relatórios de monitoramento. Ou também pode acontecer o contrário, a Regional de Saúde nos informa a ocorrência de algum evento adverso que aconteceu no município, ou em alguma região, ou em algum local bem pontual, e nos informa, e a gente disponibiliza apoio em relação a apoio em loco também, e a gente avalia a necessidade. Se for necessário, a gente vai em loco, senão a gente instrui a Regional de Saúde devido às ações que devem ser feitas para minimizar os riscos ou também durante o manejo daquele evento adverso que ocorreu. Então, o Vigil de Desastres, ele atua embasado em relação ao ciclo do desastre. De que forma? A gente, como Vigil de Desastre, a gente pensa nessas três vertentes, em reduzir o risco e, na ocorrência de um desastre, o que será realizado? Qual será o manejo desse desastre? Né? Todos os desastres, eles têm as suas particularidades e eles devem ser gerenciados de modo diferente. Então, dependendo do desastre que ocorra no estado, de que forma que eu vou minimizar os riscos daquele desastre, tanto para a população quanto para os profissionais de saúde. E após a ocorrência desse desastre, o que será feito para recuperar os danos que aquele desastre ocasionou na região, no município, no estado e até a nível nacional. Então, em relação à parte de redução dos riscos, o que o Vigil de Desastre deve fazer em cooperação com os outros setores, intrasetorial e intersetorial? Ele deve fazer, né, a gente está elaborando, até depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, a elaboração dos planos de contingência. Então, cada município, cada região do estado tem suas particularidades e tem suas vulnerabilidades. A região litorânea, ela tem um tipo de vulnerabilidade diferente da região oeste, por exemplo, do estado, em relação a deslizamentos, inundações, enchentes, há uma diferença. Então, os planos, eles têm que serem baseados naquele tipo de risco, naquele tipo de desastre. Né? Cada município, cada região tem um conhecimento particular sobre os riscos daquele local. Então, pensando na redução dos riscos relacionados aos desastres, a elaboração dos planos de contingência são essenciais para minimizar os riscos de desastres para se prevenir em relação ao momento em que eles ocorram. E também, em relação ao manejo de desastres, na fase de alerta, é super importante um monitoramento de eventos, né? Porque muitas vezes a gente pensa que o monitoramento de eventos, ele é feito somente antes do desastre. E não, quando você está monitorando um evento, você está monitorando um possível desastre. Tem uma grande probabilidade daquele desastre ocorra. Então, a partir do momento que é relacionado, que é feito aquele monitoramento, você já está se prevenindo, né? Você já está preparando o setor saúde para minimizar os riscos quando aquele desastre acontecer. Uma vez que a probabilidade que o desastre ocorra seja muito alta. Né? E eu até coloquei uma seta tracejada, porque, de certa forma, você está reduzindo o risco daquele desastre, né? Daquele dano que pode ocorrer após a ocorrência daquele desastre. Em relação à fase de recuperação, o que é essa fase de recuperação? É a fase após a ocorrência de um desastre. Então, o que precisa ser realizado quando ocorre após a ocorrência de um desastre? Desculpa.
a reabilitação dos serviços à sua normalidade e a reconstrução das estruturas físicas. Porque dependendo do tipo de desastre, por exemplo, um desastre relacionado ao deslizamento, né? E que ele acometa vários hospitais foram atingidos. Então, há uma necessidade em que aquele serviço ele seja reabilitado, né? Volte à sua normalidade, para que ocorra a minimização dos riscos à saúde da população que foi exposta àquele determinado tipo de evento. Então, eu vou falar um pouquinho da fase de manejo do desastres, né? Quando tem uma grande probabilidade de ocorrer um desastre ou quando o desastre já ocorreu em mínima ou em grande magnitude. Então, por exemplo, nessa fase de alerta, que é a fase do manejo de desastre, é uma fase considerada muito importante, principalmente quando trabalhada ante a previsão meteorológica sobre a ocorrência de uma ameaça natural. Eu coloquei um exemplo aqui de chuvas intensas, porque nós realizamos um monitoramento diário de eventos e rumores, e um dos eventos mais recorrentes em que a gente monitora em relação à previsão meteorológica são as chuvas intensas, né? Como vocês percebem, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, nós tivemos um grande número de eventos relacionados a chuvas intensas. Só que as chuvas intensas, elas ocasionam outros tipos de desastres, né? Sendo inundações, enchentes, até alagamentos, e também pode ocasionar outros tipos de doenças. Então, essa fase de alerta, ela é muito importante. Por quê? Porque você monitora e você propaga essa informação. Então, as ações decorrentes da divulgação de um alerta, ela deve ser feita por quem? Quem deve ser os envolvidos para transmitir essa informação e alertar principalmente as instituições de saúde e também a população? Um dos papéis é das próprias instituições alertar e divulgar esse tipo de alerta e também da população, né? É uma das nossas propostas, que a população possa contribuir de alguma forma com o vídeo de desastre em relação à fase de alerta, né? Criar um canal de comunicação para que a gente também possa receber da população a possibilidade de algum tipo de desastre. E para que isso deve ser feito, né? Qual que é o intuito desse monitoramento, dessa divulgação desse tipo de alerta? É para contribuir para minimizar os efeitos ao risco de adoecer, morrer ou ter perdas materiais da própria população, ou do sistema de saúde, ou dos profissionais de saúde. E para isso é necessário que medidas de comunicação e educação sejam previamente desencadeadas no processo contínuo da atenção primária à saúde e no contexto da atuação das lideranças comunitárias. Então, esse evento, né, essa apresentação que está ocorrendo hoje, isso é muito importante para integrar os setores para um bem comum. No caso, que é a minimização dos riscos, né, a redução dos riscos ocasionados por desastres, e para que a gente crie um canal de comunicação, né? Essas medidas de comunicação e educação que estão sendo feitas aqui, isso é muito importante, para que a população tenha consciência de que nós estamos disponíveis para o apoio e também para a gente se preparar para que a gente possa se prevenir aos riscos que os desastres podem ocasionar na saúde dessa própria população, que são os primeiros acometidos pelos desastres. E muitas vezes essa população ela não realiza, né, como que eu posso dizer, ela não realiza um monitoramento de eventos, ela não acompanha. Às vezes é uma população mais carente que não tem acesso à informação. Então, é o nosso papel, como saúde, divulgar esse tipo de alerta para que a população tenha consciência e também que a população consiga se prevenir, né?
em relação a riscos de enchentes, inundações, alagamentos. Então, esse canal de comunicação entre as instituições, população, isso é muito importante para reduzir os riscos ocasionados pelos desastres. Então, eu vou falar um pouquinho do monitoramento, que o monitoramento é uma das ações do VIGE Desastres. Então, de que forma a gente monitora? O que a gente monitora? Então, nós monitoramos os eventos adversos que possam acontecer no estado de Santa Catarina. Então, a gente monitora através dos alertas e rumores. Então, muitas vezes a gente recebe esses alertas, recebe esses rumores, e muitas vezes também nós vamos atrás desses alertas e desses rumores, que depois eu vou passar um pouquinho mais para frente para vocês. Então, o que são os alertas? Qual é o intuito dos alertas? É o intuito de sensibilizar os serviços para eventos de interesse em saúde pública. Então, quando a gente monitora um alerta, seja ele nos canais de comunicação, ou no site da Defesa Civil, ou no site do INPE, né, da EPAGRE, em relação às previsões meteorológicas, é para saber se tem a possibilidade de ocorrer algum evento adverso que pode acometer a saúde da população. Então, nós realizamos esse monitoramento de alerta diário. E em relação aos rumores, muitas vezes os rumores não são muito bem compreendidos, né? Então, o que são os rumores? São informações não oficiais de eventos com potencial possibilidade de se tornarem uma emergência em saúde pública, né? Eles são transmitidos pela imprensa, pela mídia social, pelos meios de comunicação em si. E muitas vezes os rumores eles não são bem vistos, né? Mas os rumores eles devem ser verificados, porque tem aquela velha história, notícia ruim chega primeiro, né? Então, essa notícia ruim chega primeiro são os rumores, e eles têm que ser verificados, e tem que dar uma importância para esse tipo de rumor, porque nós, como VIGE Desastre, nós monitoramos muito os sites que não são oficiais, né? A mídia social, outros meios de comunicação não oficial, porque normalmente as notícias mais, como que eu posso dizer assim, as notícias que são vinculadas à população e transmitidas de um modo mais expressivo pela população, são mais rapidamente transmitidas pelas mídias sociais. Então, nós também fazemos o acompanhamento desses rumores, e nós fazemos um relatório, encaminhamos esse relatório para que ocorra a confirmação pela regional de saúde, né? A gente transmite um tipo de notícia e a regional de saúde, ela nos confirma se houve ou não houve aquele tipo de evento em que um rumor ele expressou. Então, nós recebemos alertas relacionados a vários tipos de desastres e rumores também que nós associamos a vários tipos de desastres. Então, para falar um pouquinho sobre esses alertas e tipos de rumores que nós recebemos, primeiramente, gostaria de apresentar a definição de um desastre. Qual que é a definição de um desastre? Um desastre é um evento ou um acontecimento que causa sofrimento e grande prejuízo. E muitas vezes não é só físico, né, em relação a vítimas ou óbitos. Também pode ser um acontecimento de efeito moral, né, porque, por exemplo, vamos supor uma população que está sofrendo com inundações, enchentes ou alagamentos. Essas pessoas elas têm que sair de suas residências, sair de suas casas para procurar abrigo em outros lugares, ou ir para abrigos, né, formados pela Defesa Civil. Então, isso também afeta a moral dessa população, sem contar nos danos materiais, né, que muitas vezes as pessoas que são acometidas por eventos de desastres naturais, inundação, enxurrada, enfim, alagamentos, elas perdem muitas coisas, né,
perdem seus bens materiais que, às vezes, elas levaram anos para conseguir. E também os danos emocionais, que são efeitos que acometem a longo prazo a população e também ocorrem após a ocorrência de alguns tipos de desastres. Então, os efeitos que ocorrem durante um desastre e após um desastre pode ser tanto físico, moral, material e também emocional. Então, existe uma classificação para esses tipos de desastres, naturais e os antropogênicos ou tecnológicos, que é o COBRAD, que é a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres. Então, eu trouxe, vou apresentar para vocês essas classificações. Então, existem os desastres geológicos, trouxe 2 exemplos, que são os deslizamentos e a erosão, os climatológicos, que está a estiagem, também os incêndios florestais, os meteorológicos, que são as chuvas intensas, os ciclones, as frentes frias que vêm nos acometendo muito nos últimos dias, e também as quedas de granizo, os hidrológicos, que são as inundações, enxurradas e alagamentos, e também os eventos biológicos, que são as epidemias ou infestações de pragas. E os tecnológicos ou antropogênicos. Tecnológico ou antropogênicos porque o homem está envolvido nesse processo de desastre, que pode cometer um acidente, por exemplo, em acidentes com produtos perigosos, e também incêndios urbanos, né, que são realizados pelo homem. Então, esses são os tipos de desastres que acometem a população de Santa Catarina, né, em grande escala ou em menor escala, e em determinadas épocas do ano também. Então, aqui, o VIS de Desastre de Santa Catarina, como que ele realiza o monitoramento? Né? Como eu já disse para vocês, esse monitoramento, ele é realizado diariamente, então nós monitoramos alguns órgãos e meios de comunicação para que a gente obtenha informações de possíveis eventos adversos que ocorreram ou que estão ocorrendo no estado, né? Então, vamos dizer assim, o nosso carro-chefe é o EIOS. Esse EIOS é um programa, né, um sistema da OPAS, em que ele apresenta várias notícias relacionadas a possíveis eventos adversos que ocorram no mundo todo. Então, nós fazemos uma filtragem desses possíveis eventos que ocorram no estado de Santa Catarina. Então, a gente consegue acompanhar notícias que são lançadas na mídia, em meios de comunicação oficiais e não oficiais diariamente. Diariamente nós conseguimos monitorar esses eventos adversos. E também pelo INMET nós conseguimos realizar um monitoramento em relação às previsões meteorológicas. Na Defesa Civil também nós conseguimos realizar esse tipo de monitoramento em relação a possíveis desastres ou eventos relacionados à previsão meteorológica. Na EPAGRE, nós também recebemos diariamente relatórios relacionados à previsão do tempo ou alertas marítimos, nós também recebemos. E o Google Alertas, né? Nós escolhemos alguns tipos de desastres e colocamos nesse sistema do Google Alertas, e o Google Alertas nos enviam rotineiramente os possíveis eventos adversos que estão acontecendo no estado e também no Brasil. Então, nós monitoramos todas essas notícias ou alertas enviados por esses sistemas ou órgãos. Há outros órgãos, né, mas eu coloquei esses aqui só para exemplificar como é realizado o monitoramento. E nós fazemos um relatório diário de eventos, que eu vou apresentar aqui logo em seguida, os componentes dele. 10 minutos. Tá. Então, nesse relatório consta o local, né, o município em que ocorreu esse evento adverso,
ou se esse evento adverso ele pode acometer alguma região ou o estado inteiro, né? O estado de Santa Catarina. Então, nós colocamos a notícia, a manchete da notícia ou o título do alerta e colocamos a fonte. Né? Nós não colocamos a notícia inteira, mas é para que aquele fiscal, né, aquela regional de saúde, ela entre pela fonte e acompanhe a notícia na íntegra, né? Ela fique ciente do evento adverso na íntegra. Então, nós realizamos esse monitoramento diário e eles são encaminhados diariamente para os pontos focais do Vigem de Desastres de Santa Catarina e também para os municípios. E de que modo a gente realiza esse envio e essa comunicação? Então, nós realizamos esse envio e essa troca de informações através dos grupos de WhatsApp. Nós temos 2 grupos de WhatsApp, que é um grupo com os pontos focais do Vigem de Desastres e um com os municípios de Santa Catarina. Né? Foi feito um convite e alguns municípios se interessaram em participar desse grupo e eles recebem diariamente esse relatório de eventos. E quando ocorre um evento que pode ocasionar um grande dano à saúde pública ou que pode acometer uma grande região do estado ou estado de Santa Catarina, nós enviamos um comunicado através do e-mail para que a regional de saúde ou aquele município nos informe a real situação que está naquela região. Se aquele evento ocorreu ou não no município e se ocorreu, quais foram os danos e as consequências que foram causados naquela região ou naquele município, ou no estado. E também através de contato telefônico, né? Dependendo da emergência, nós ligamos para a regional de saúde ou para o ponto focal do Vigem de Desastre ou fiscal sanitarista daquele município, para a gente obter mais informações, como nós também recebemos esse contato dos fiscais. Né? Agora, na última semana, nós tivemos vários municípios acometidos pelas chuvas, então nós recebemos alguns contatos através de e-mail e telefone de alguns fiscais buscando orientação de que modo poderia ser feito o apoio àquele município que foi acometido pelas chuvas intensas, devido às consequências que foram ocasionadas. Tá? Então, aqui eu coloquei só para ciência, né, o nosso e-mail e o nosso telefone, que é realizado os contatos. Então, os alertas e os rumores, eles são monitorados desde outubro de 2021, mas vocês podem estar se perguntando, mas o Vigem de Desastres, ele nasceu em outubro de 2021? Não, o Vigem de Desastres, ele tem a sua atuação desde 2008, se não me engano, pelo Anselmo, né, com a participação do Fernando e do Francisco, aqui da Gerência em Saúde Ambiental, em que eles elaboraram vários planos de contingência juntamente com os municípios. Então, o Vigem de Desastre atua há muito tempo, mas esse monitoramento de alertas e rumores nós estamos fazendo a partir de outubro de 2021 e esses relatórios, eles foram enviados e são enviados diariamente e ao todo, né, até 24 de junho, foram enviados 191 relatórios para os municípios e para as regionais de saúde ou para os pontos focais do Vigem de Desastres Santa Catarina. Então, quando a gente envia esse relatório, é com qual intuito? É para que aquela regional de saúde, para aquele fiscal sanitarista, para que ele fique em alerta e para que realize ações de prevenção. Né? Confirme se aquele evento se concretizou ou não, no caso de um rumor, né? E também de um alerta, e nós encaminhamos a comunicação de desastre, porque nessa comunicação de desastre, eles conseguem levantar as vulnerabilidades que ocorreram em relação àquele desastre, os riscos e também os danos ocasionados. Aqui eu trouxe
um gráfico para apresentar para vocês em relação aos eventos que ocorreram em Santa Catarina ou foram monitorados em relação a alertas e rumores de janeiro de 2022 a 24 de junho de 2022, né? Então, esses são alguns eventos que ocorreram no estado. Então, como a gente pode observar, eventos de origem hidrológicas são muito rotineiros no estado, né? Chuvas intensas, temporais, frente fria, né? Eventos de origem meteorológica também, e eventos relacionados à origem climatológica, né? Como a estiagem. Então, somente de forma a exemplificar, trouxe alguns eventos para vocês observarem que ocorrem e estão ocorrendo no estado, né? Desde janeiro de 2022. Um outro resultado do monitoramento são em relação aos eventos naturais e antropogênicos. Então, a gente observa que os eventos de origem natural são os mais recorrentes no estado, né, desde janeiro de 2022 a 24 de junho de 2022, e ocasionam em vítimas e óbitos, né, como a gente observa nesse segundo gráfico da figura 3, as vítimas ocasionadas por desastres e os óbitos ocasionados por desastres, sendo eles de origem natural e antropogênica, né? Então, aqui essas vítimas são as vítimas da dengue e também de acidentes com produtos perigosos, né? Acidentes de caminhões, desculpa, com produtos perigosos. Então, esse número é tão expressivo de vítimas porque são relacionados a esses tipos de eventos, no qual nós já sabemos e observamos, né, em relação aos boletins epidemiológicos, no quais o Estado está sendo acometido principalmente por eventos de origem biológica, dengue, síndromes respiratórias, e que também podem chegar aos óbitos. Aqui eu trouxe uma nuvem de palavra, que são os municípios que nós detectamos no monitoramento desde janeiro de 2022, né? Tem os municípios que eles estão em uma escala maior de tamanho e também de expressão, como Chapadão do Lajeado, Joinville, Florianópolis, Criciúma, Chapecó. Então, esses municípios são monitorados de forma expressiva desde janeiro de 2022 e estão relacionados a eventos como estiagem, chuvas intensas, alagamentos, inundações, né? E a outros municípios em um tamanho, em uma escala menor, que são municípios que foram menos acometidos por desastres, ou monitorados, ou menos monitorados em relação a eventos adversos ou desastres, mas que foram acometidos, né? Então, eu trouxe somente essa nuvem de palavras para que a gente possa enxergar e compreender que esses eventos adversos, eles vêm acometendo certas regiões ou municípios de uma forma expressiva, né, em relação a outros tipos de municípios ou regiões. Então, por que é importante o monitoramento? Para que aumente a capacidade de resposta do setor saúde e para que minimize os riscos e impactos na saúde. Então, por que é necessário monitorar? É necessário monitorar para que a gente tenha segurança que a nossa população ela está recebendo, após a ocorrência de algum desastre, uma água potável e segura. E se ela está tendo um acesso adequado a um saneamento. Se aquela minha população ela foi ou está sendo imunizada, se aquela minha população ela está se alimentando de forma correta e também de forma segura, né? E no caso, após a ocorrência de algum desastre, que a abertura de abrigos, se aquele meu abrigo ele é um local seguro,
né, para aquela minha população que já sofreu tantos traumas, né, tanto físico como psicológico, se aquele meu abrigo ele está sendo realmente um abrigo para aquela minha população em que ele está acolhendo. E se os serviços clínicos eles estão sendo disponibilizados para aquela população que foi acometida por um desastre. E em relação à preparação, se aquele meu serviço clínico ele está preparado para receber aquela população que poderá ser acometida por algum desastre, sendo ele de vários tipos, né? Sendo eles de origem climatológica, meteorológica, ou hidrológica, ou até mesmo biológica. Então, aqui eu trouxe só uma imagem para exemplificar, né, do monitoramento que nós realizamos, e a partir disso, nós realizamos as ações a depender do tipo de desastre e as consequências daquele desastre. Né? Em maio de 2022, houve uma enchente no Rio do Sul, em que a gente esteve em loco, né? Nós estivemos no local, e nós trouxemos os possíveis eventos secundários e que um evento pode ocasionar a saúde daquela população. Então, esses eventos secundários, eles podem acometer a saúde da população de grande escala, né? Então, a população que já sofreu por uma consequência de um desastre, ela pode ainda sofrer por esses eventos secundários, que podem ser essas doenças infecciosas respiratórias, hepatite A ou hepatite E, a dengue, a cólera, o tétano acidental, no caso também de sofrer picadas, né, por animais peçonhentos, principalmente pós-enchentes. Então, todas essas consequências que são ocasionadas pós-eventos, elas também devem ser levadas em consideração, e a gente também tem que preparar o nosso setor saúde para que ele se previna em relação a esses tipos de evento, tanto ao evento adverso, tanto aos eventos secundários. Então, a prevenção, a mitigação são ações essenciais para o setor saúde. Então, qual que é o papel do setor saúde, né? Quais são os envolvidos para reduzir os riscos de exposição aos riscos, né? De exposição a eventos adversos à população. Então, o setor saúde, né, a atenção à saúde, atenção básica, urgência e emergência, vigilância sanitária, a atenção psicossocial, assistência farmacêutica, os suprimentos de sangue e hemoderivados, rede de laboratórios LACEN. Nós devemos se prevenir em relação à ocorrência de algum evento adverso, né, a algum desastre, seja ele natural ou antropogênico. E caso ocorra esse evento adverso, de que forma nós, do setor saúde, nós faremos para mitigar esses efeitos à população. E no caso da recuperação, de que forma aquele setor que foi atingido, ele deve ser recuperado. Então, os planos de contingência, eles são essenciais para que a gente esteja preparado aos desastres no estado de Santa Catarina. Então, quando nós realizamos o desenvolvimento de um plano de contingência, é baseado nessas 3 áreas, em relação à prevenção, mitigação e recuperação. Né? E de que forma nós estamos fazendo isso no momento, de modo a prevenir, a mitigar e a recuperar. Né? Já respondo que nós aqui nessa apresentação, né, nessa reunião, nós estamos agindo de forma preventiva, né, e sinalizando aos setores, às pessoas e à população sobre a ocorrência dos desastres, os riscos que os desastres naturais e antropogênicos eles ocasionam à nossa população e aos profissionais de saúde. Então, nós estamos sinalizando
esses efeitos. E isso é essencial, é crucial para que o setor trabalhe de forma conjunta e unida, para que a gente reduza esses riscos. Então, quais são as considerações em relação a tudo isso que foi visto, né, foi falado? Que as populações em situações de vulnerabilidade, elas são as principais vítimas dos desastres. Então, quando a gente pensa em desastres, né, eu posso falar por mim, né, eu tenho a minha casa que está em um ambiente consideravelmente seguro em relação, a, por exemplo, a determinados tipos de eventos. Mas eu tenho que pensar que a outra população que ela pode estar em uma situação vulnerável. E ela pode ser a primeira vítima caso ocorra algum evento adverso, seja ele até em uma pequena magnitude. Então, essa minha população, conhecer essa minha população, aonde está essa minha população e de que forma eu posso reduzir os riscos dessa minha população mais vulnerável é essencial para que a gente possa agir na redução da vulnerabilidade por meio da redução dos fatores de risco. Né? Isso é fundamental para quê? Para minimizar os impactos dos desastres na saúde da população de Santa Catarina, principalmente. E desde já eu agradeço, né? Eu deixo nossos 2 contatos, que é o contato da Gerência em Saúde Ambiental, gesam@saude.sc.gov.br, e do Vigidesastres, vigidesastres@saude.sc.gov.br. Muito obrigada.